Áries, sejam bem-vindos ao canal Convicta. Eu sou a Ana e vamos fazer uma leitura para vocês sobre karmas, ok? Essa tiragem é para Sol, Lua e Ascendente. Se você estiver lidando com alguém do signo de Áries, pode ser que ressoe. Lembrando sempre que é uma tiragem coletiva, viu, Áries? Então, adapte a sua situação. Vamos lá? Áries. Energia geral, signo de Áries. 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 Vamos ver. Não. Ok, quis vir duas mesmo. O arrependimento e a revelação. Vocês conseguem desatar um nó aqui na vida de vocês, saindo de um grupo ou de um espaço em que as pessoas acabam fortalecendo em você uma espécie de egoísmo que está dificultando o reconhecimento de uma verdade. É como se vocês estivessem sendo persuadidos por um grupo, por uma força coletiva, a tomar algumas ações em relação a uma pessoa específica que esconde um desejo um pouco egóico. E isso pode estar enfraquecendo o seu espírito. Mas eu vejo que vocês trazem um registro, uma figura masculina de muito destaque. Aqui pode ser um líder religioso, pode ser uma pessoa que você se aconselha, que você tenta encontrar caminhos para poder ter soluções aqui. Mas por algum motivo aconteceu alguma coisa aqui, algo que foi mostrado para você e desfez aquilo que havia sido dito em relação a algo ou alguém. Então, nesse momento, pode ser que vocês estejam em crise por ter dado ouvidos a alguém, ou por vocês acreditarem que nesse momento vocês precisariam de mais informações para tirar alguma conclusão em relação a essa pessoa que te envolve o seu passado e uma memória que assim vocês se perdem completamente daquilo que de fato é alguma coisa aqui. De uma forma assim bem colocada, o Áries, aqui provavelmente vocês descobriram uma mentira, ou vocês sempre estão tendo que lidar com situações que algo quando é dito vocês entendem que estavam errados. Então aqui existem conclusões precipitadas. E esse é um ponto de atenção, porque tudo aquilo que você acaba tirando conclusões, vocês colocam muita intensidade, porque aqui tem muita intensidade, com informações rasas demais, sabe? Se fossem coisas mais profundas, que trouxessem mais dados palpáveis, né?
talvez até aí sim vocês teriam condições de compreender alguma coisa, mas vocês não têm essa informação e por isso aqui algo foi revelado a vocês, ou vocês estão sempre se surpreendendo com coisas que não condiz com aquilo que alguém falou para vocês. Que é justamente aquela situação em que a gente passa, né? De, por exemplo, é uma figura de autoridade que vocês se aconselham, é um mentor espiritual, é alguém que vocês olham e entendem que, poxa vida, é esse nome, é essa pessoa que está me trazendo uma informação, então não tem como essa pessoa não saber da verdade. Mas entenda que aqui essa pessoa está se aproveitando, não se aproveitando, mas ela está extraindo de você uma energia de querer mexer com coisas sem uma justificativa concreta do porquê que vocês estão fazendo alguma coisa. E isso é um sinal de atenção, porque, por exemplo, como age um mentor espiritual? Como age um ser de luz? Vamos imaginar que, né, a pessoa fala que ela é, sei lá, uma figura, Chico Xavier. Como é que Chico Xavier iria se comportar diante dessa situação que vocês estão tentando resolver aqui com pouca justificativa do porquê isso é importante para você? Ele iria ter esse tipo de comportamento? Porque, assim, nomes, aparências, é fácil, né, da gente se levar. Mas e o conteúdo? E a energia do que está sendo dito? E aqui, nesse momento, vocês gastam muita energia com coisas que vocês não têm ali o fato de que é isso mesmo. Mas por essa pessoa te trazer uma informação aqui, vocês acreditam que, poxa, né, essa pessoa não ia mentir para mim. Mas hoje, nesse momento, há na sua energia um questionamento profundo sobre a validade de alguma coisa que lhe foi dita. Porque na realidade vocês estão vendo outra coisa. E pode ser que aqui haja um arrependimento. Um arrependimento muito grande. Vocês vão começar a trilhar um caminho em que muitas coisas serão expostas. Faz muito tempo que vocês estão tentando entender alguma coisa, que vocês tentam identificar aquilo que é daquilo que não é, só que parece que agora vocês estão entrando numa energia em que tudo será declarado, dito e mostrado para vocês. Pode ser aqui uma conversa que vocês vão ter com uma pessoa mais velha, em que vai te mostrar algum lado seu, que tem a ver com altruísmo, tem a ver com um espaço que o outro ocupa na sua vida. Ou aqui vocês vão descobrir uma verdade a respeito de uma pessoa e que a coisa não era nada daquilo que vocês pensaram. Entende? Aqui tem uma energia assim, ok? Vamos ver. Áries. 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 Áries.
9 de paus. Mais uma. Uma rainha de espadas. Aqui tem um erro de julgamento. Áries. Se vocês tivessem noção, com esse 9 de paus, do que a defesa de vocês é capaz de fazer contra vocês, talvez haveria um pouco mais de zelo por aquilo que vocês se propõem a dar muito crédito. Porque aqui parece que vocês criaram uma imagem de que precisam se defender de alguma coisa. Em relação a uma pessoa, pode ser aqui, independente, homem ou mulher, mas uma energia de ar aqui. Em que vocês entendem que essa pessoa é a sua inimiga ou é o seu inimigo. Mas na realidade essa pessoa não é. Por quê? Porque aqui na base da sua energia, me fala que vocês trazem no registro aqui um arrependimento profundo por conta de algo que foi mostrado para vocês e assim trouxe uma decepção muito grande, porque parece que alguém aqui por muitos e muitos anos alimentou, lutou, sofreu, enfrentou coisas sem necessidade nenhuma. Sem necessidade. Então, o maior desafio kármico de vocês, aqui para mim, é enfrentar um inimigo, uma inimiga que reside dentro de você. E você acredita que é alguém fora, porque essa pessoa desperta em você algo que você sente que não tem a capacidade de desenvolver por si mesmo, por si mesma. E aqui eu vejo que vocês estão sempre num campo de batalha aqui para se defender de coisas. Aqui eu tô falando com pessoas que trabalham na religião, pessoas que lidam muito com o espiritual, com energias densas, com os obsessores do obsessor, da pessoa que tá ligada a um outro obsessor. Então, havia uma miscelânea de coisas e vocês sistematizaram na mente a necessidade de estar sempre alerta sobre qualquer tipo de ataque que vocês venham a sofrer destas energias. Mas aqui, isso aqui é justamente uma questão kármica, porque talvez o modo como vocês olhem para esses ataques fortalece muito uma briga interna que vocês têm dentro de vocês em relação a uma parte sua que você sente que não é tão bom ou tão boa. E isso aqui tem a ver com comunicação, com a fala. Aquilo que eu acredito como verdade, aquilo que para mim não é uma verdade. E como eu disse, eu vi uma pessoa ouvindo outra pessoa e se dirigindo a partir dela, mas quando essa pessoa olha para aquela pessoa que ela estava falando com alguém, ela fala, poxa, mas não sei se é tudo isso mesmo, sabe?
E isso gera uma angústia muito grande dentro de vocês. E então, vocês projetam na comunicação a sua defesa. E isso aqui é um karma para vocês. Tem a ver com comunicação. Aqui, alguém ou alguma pessoa traz no seu registro algum tipo de bullying ou uma crítica que envolveu a forma como você fala, a forma como você se expressa. Ou porque talvez você falou uma palavra errada, ou falou alguma coisa errada, mas aqui tem uma repressão da fala. Então parece que tudo que aponta ou faz você voltar nesse trauma é uma ameaça para você. É uma ameaça. E aí vocês têm uma briga interna, porque aqui tem uma não aceitação sobre uma pretensa aceitação que vocês tentam passar para o externo, mas aquilo tá lá dentro, ruminando e criando defesas sobre inimigos ou espíritos ou obsessões que não precisam ser combatidos, eles precisam da sua compreensão. É aquela história, às vezes a gente imagina, né, que o mal, que aquilo que é mal, que tem que ser combatido. O ruim tem que ser combatido. Quando na realidade, se não houvesse na nossa crença que tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente tem medo e receio, é mal, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, é uma coisa que você tem que ir com calma, né? Se não houvesse tudo isso, até justificaria algumas coisas, mas é a perspectiva que a gente tem do ser mal como aquilo que a gente não conhece. Então, eu não conheço, eu não sei, eu não consigo identificar, eu não consigo compreender alguma coisa, então tá com o rótulo de mal, então isso precisa ser combatido. É um mal, precisa ser combatido, sabe? Então, aqui vocês precisam trazer a Rainha de Espadas no sentido de aprofundamento intelectual, estudo, conhecimento epistemológico, conhecimento filosófico, conhecimento empírico até mesmo de estudiosos que trabalharam com a questão da mente, com a questão das narrativas que são ditas, a construção de uma narrativa, para vocês começarem a se aprofundar nas múltiplas formas de você ver e ler o mundo. Porque é isso que vai fazer com que as suas defesas se alinhem no sentido de ter um refinamento e uma qualidade efetiva para que vocês não desperdicem muita energia à toa aqui para se defender. Às vezes nem é um mal, é apenas alguma coisa que não é dentro da sua realidade, ou é um complexo de inferioridade que às vezes faz você olhar alguma coisa como muito grande, quando na realidade não é que aquilo é grande, aquilo só é diferente. E vocês podem estar numa relação assim, entende? Porque também vocês acabam ficando muito suscetíveis a os dizeres dos outros, ao formato dos outros, mesmo vocês dizendo que não. Mesmo que eu diga que não é isso. Só que isso aqui é na fala e não na atitude. Ou seja, algo aqui não é assumido por vocês de modo que garanta alguma coisa que vocês estão buscando adquirir. E também o que é que vocês estão buscando aqui, Áries, sabe? Vamos entender. Áries.
5 de paus, quase virou. Áries. O mundo. Visão de mundo distorcida. A visão do outro distorcida. Gente, tem alguém aqui muito arrependido por conta de alguma coisa que precisou ser encerrada. Aqui houve uma consumação, no sentido, acabou, isso não vai ser mais possível. E quando alguma coisa aqui se fecha, parece que vocês se perdem, porque entendem que alguma coisa pode retornar, mas não. É única e exclusivamente para vocês integrarem as partes que vocês perderam por conta de algo muito da rasura das conclusões que vocês chegam sobre pessoas, sobre situações e talvez até num relacionamento em que você esteja, porque aqui vocês fecharam um ciclo. Mas esse fechamento de ciclo é porque vocês não se sentem completos o suficiente para bancar a própria verdade. Então vocês precisam integrar essa verdade no mundo, no externo, no contexto. Vocês tentam se ajustar ao contexto para entender que vocês são adequados, porque se vocês entenderem que precisam ficar sozinhos, essa luta aqui vocês não se sentem capazes de realizar, porque há uma inimizade aqui que vocês criam dentro de vocês e aí o resultado externo sempre tem muitos conflitos e choque de ideias aqui, em que vocês precisam provar ou dizer o quanto estão sendo justos em alguma situação, mas é porque o seu espírito precisa que você se resolva internamente com esse alinhamento da defesa sobre qual é a sua luta, porque que você precisa validar tanto assim o que uma pessoa faz em relação a você. Provavelmente aqui pode envolver um relacionamento amoroso. Eu vejo uma pessoa muito arrependida, como eu já disse, e vocês podem estar se defendendo ou defendendo um ponto de vista por conta de um ciclo que precisou ser fechado com essa pessoa, mas aqui ainda assim tem uma coisa de vingança. Então pode ser que vocês estejam interpretando esse arrependimento dessa pessoa por conta de alguma coisa que veio à tona como uma justiça divina, quando na realidade não. Aqui é vocês tentando validar uma verdade que vocês querem que essa pessoa aceite. Porque ela não consegue pensar por si mesma. E aqui é uma pessoa do seu passado, sim. Pode ser desta vida, mas é uma pessoa que vocês já se conhecem já. E foi revelado a vocês a conexão espiritual que vocês têm com essa pessoa, mas no sentido de que isso precisa ser resolvido com essa questão da inimizade. Talvez trabalhar o fato de que essa pessoa, ela é a projeção de uma inimizade que você carrega dentro de si em relação a você mesma, Entende? Vamos ver. Áries. Ah, 7 de espadas. Alguma coisa aqui teve que ser devolvida a vocês ou a outra pessoa. Por isso tem um choro aqui.
por conta de uma realidade que alguém teve que enfrentar em relação a alguma coisa que estava sendo feita debaixo do pano. Em relação a alguém. Aqui parece que foi tirado de alguém uma oportunidade de possivelmente fechar um ciclo ou ter uma realização. A realização de alguém aqui foi barrada por uma energia aqui, ó, de ar. E tem a ver com fala, com comunicação. Só que essa pessoa que fez isso, Áries, hoje, ela sabe que não adiantou alguma coisa que tentou ser feita para barrar uma realização, para barrar uma integração por conta de um esforço, porque aqui foi tempo. Aqui, para isso aqui ter chegado nesse ponto de acabou, e foi uma intervenção divina. Deu muito trabalho isso aqui. Para um 7 de espadas, entende? Porque aqui foi um fechamento de um ciclo. Alguém aqui precisou fechar um ciclo porque ganhou um novo aprendizado. Então, a coisa não era do modo como alguém pensava que fosse. E isso aqui está envolvendo uma questão religiosa, eu não sei porquê. Vamos ver mais, Áries. A situação. Como eles estão agora? 5 de ouros. Nossa, 3 de espadas. Mais uma. A temperança. No fundo, uma princesa de copas. Olha, isso aqui envolve... Isso aqui envolve uma pessoa que está tentando ter uma realização, mas a tentativa dessa pessoa ter uma realização foi barrada aqui por uma pessoa já que... Aqui tem uma inimizade projetada numa coisa muito pura, ó. Uma princesa de copas, ou seja, uma pessoa que carrega muita... Não é uma inocência, mas é uma despretensão de ser o que se é. Aqui, ó. Falei que envolve alguma coisa de religião, hierofante. Então, quer dizer, a inimizade que se projetava aqui foi para uma pessoa para tentar tirar alguma coisa de uma outra pessoa, e aí aqui algo foi barrado. E aqui teve uma intervenção para poder reaver um roubo aqui, ou alguma coisa que foi tirada no escuro. Princesa de copas. O que foi tirado de alguém aqui mexeu com o senso e o dom da criatividade, o dom da inspiração. Por isso que aqui eu percebo que foi alguma coisa espiritual que foi tirada, uma oportunidade de um usufruto emocional puro. E hoje eu percebo que vocês ou alguém está tendo muitos problemas aqui em relação a terceiras energias que participaram aqui desta combinação por conta de uma verdade que foi dita. Aqui eu tenho 8, aqui 7. 7, 14, 1, As de espadas, que fala de uma verdade, um corte.
que teve aqui para desatar o nó de uma finalização e uma realização que alguém aqui precisaria ter para um novo início, muito provavelmente. E aí, quando isso foi desatado, agora vai se prevalecer uma cura das duas partes. Aqui tem um aprendizado kármico muito grande sobre altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Aqui é como se alguém tivesse decidido que uma pessoa não teria a vez, de que uma pessoa não poderia ter aquilo que lhe é de direito por um esforço, por um empenho de alguma sorte. E aí, aquilo que era para ser dado, você imagina, Ares, vamos conversar. A pessoa rala a vida inteira, estuda, se empenha, trabalha, se dedica naquilo que ela quer, para depois vir aqui, ó, uma intervenção e dizer: não, você não pode, não, você não vai. Por quê? E queriam deixar essa pessoa assim, ó, com esse 5 de ouros e esse 3 de espadas, porque aqui houve mais pessoas tentando cortar esse fechamento, essa realização aqui, para que essa pessoa ficasse assim, ó. Porém, aqui não adiantou, porque alguma coisa aqui foi sacaneada pelo universo positivamente, ou seja, a revelação aqui foi... É como se a espiritualidade tivesse pego um espelho e tivesse colocado na frente dessas pessoas aqui, ó. Para que alguma coisa não fosse adiante por aquilo que eu falei. Não é consistente, é raso as motivações para tanto. E agora aqui haverá uma cura e um ressarcimento, mas eu vejo aqui muito equilíbrio, que já há algum tempo alguém vem se dedicando, provavelmente vocês, para conseguir fazer um bom trabalho, sem a necessidade de querer o tempo inteiro provar o quanto sou, o quanto isso, o quanto aquilo. Não, aqui é você se alinhando com a sua essência, reconhecendo as suas habilidades e fazendo aquilo que você pode com as condições que você tem, do tamanho que você é, sem uma necessidade de projetar coisas muito grandes à frente, sendo que só importa viver o hoje. Por isso que a temperança fala muito dessa coisa do tempo. Coisa que leva muito tempo, mas não é porque leva muito tempo, isso é para a pessoa ansiosa, porque quando a gente estabelece uma boa relação com o tempo, ele se dissolve e ele passa a não existir, porque a gente entende que é só aquele momento que existe e é tudo que a gente precisa no momento para fazer o que a gente pode. E aí, aqui... vai haver uma cura para alguém desta energia de escassez, falta, limitação, porque não tinha cabimento, porque aqui algo foi produzido, por isso que tem um arrependimento, porque aqui houve um reconhecimento de que de fato não tinha o porquê fazer isso, e aí agora parece que esta energia que está refletindo sobre esse 7, que foi algo que tentou ser tirado, também será conciliado aqui e irá favorecer as duas partes por conta de um equívoco. Só que é aquela coisa que eu até falei em Virgem, eu acredito, né? Muitas vezes a gente fala, é inconsciente, a pessoa não tem muita noção do que ela tá fazendo. Não, a pessoa tem noção do que ela tá fazendo. Aqui alguém teve a noção do que estava fazendo. Roubar a cura de alguém, roubar o direito de cura de alguém. E isso aqui é um acerto kármico, saiu para vocês. Essa coisa do acerto kármico, em que sentido? No momento em que a pessoa que produziu essa situação, que pode ser um parceiro romântico, tá? No momento em que a pessoa olha
para as faltas que ela tem com ela mesma, ela percebe o quanto ela alimenta uma inimizade aqui por ela mesma, por coisas que foram ditas a ela no passado, mas não necessariamente é verdade, é só algo que afeta a forma de pensamento que essa pessoa tem no campo magnético dela, porque doeu o que ela ouviu, foi traumático aqui uma crítica que essa pessoa recebeu. Então todo mundo que tem que essa pessoa entende que tem essa coisa que foi negada a ela, ela entende que ela precisa se defender aqui com unhas e dentes, porque é um mal que tem que ser combatido, eu não vou aceitar. E aí o karma, o acerto kármico é fazer com que essa pessoa consiga entender o engano da incapacidade dela de produzir uma vida material próspera e produzir um sentido para a purificação da maldade que ela carrega dentro de si, para trazer amor, harmonia e equilíbrio também à sua própria vida, e que aqui prevaleça uma cura. E aqui parece que teve alguma coisa nesse sentido, ou vocês, por uma pessoa ter feito algo aqui no passado que espelhou esse 7 de espadas e trouxe muita dor e sofrimento para vocês, parece que agora essa pessoa vai olhar para isso. No momento em que ela olha para as sombras dela, ela consegue também encontrar a luz e até mesmo purificar aqui algo que estava atrapalhando a sua visão, e provavelmente tem a ver com alguma crença daquilo que alguém disse ou daquilo que ela passou a ouvir a vida inteira, mas não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Certo, Áries? Vamos ver aqui um recado. Pode ser que vocês se relacionem com uma pessoa do mesmo grupo religioso. Pode ser que você e essa pessoa compartilhem das mesmas crenças de alguma forma, porque aqui eu vejo duas pessoas espiritualizadas e uma verdade sendo dita em relação a um equívoco. E o acerto de contas aqui é o que vai trazer esse ajuste em relação a essa situação. Mensagem para Áries. Gratidão. Mais um. É. Áries, o acerto kármico que vocês têm na sua relação é que uma pessoa encare a falta e uma traição aqui que espelha aquilo que ela produziu internamente em relação a vocês. Portanto, eu percebo que vocês terão uma iluminação sobre uma parceria romântica. O vínculo que vocês têm com uma pessoa precisa de cura. E isso tem a ver com um homem ou uma pessoa que de alguma forma te vê como um inimigo ou como inimiga, mas na realidade isso não é verdade, né? É só mesmo aquela coisa de um aprendizado do altruísmo, porque tem um egoísmo aqui na sua energia e pode ser que é este egoísmo que comprometeu aqui um relacionamento e tem a ver com questões de modelos de pensamento meio alucinados, assim, e que deu muitas brechas para interferência espiritual negativa, e parece que aqui agora a coisa vai ser resolvida, mas não necessariamente haverá um acordo. Pode ser que essa pessoa queira retornar sim para sua vida, mas eu acredito que para que ela retorne para sua vida, uma cura vai precisar acontecer sim. E essa pessoa vai ter que se separar de alguém, porque provavelmente aqui existe outra pessoa. Áries, vou pedir para vocês se encaixarem aí, porque é muito sistêmico a sua leitura em relação a esse caso. Porque envolve duas pessoas que vivem um espelhamento
de uma inimizade que não existe, né? Então eu acredito que é um bom caminho para um acerto harmônico, equilibrado e paciente. Paciência com essa pessoa, paciência com o tempo desta pessoa. E aqui precisa haver uma reavaliação de conduta em relação a questões de ego mesmo, bem forte aqui, ok? Tudo de bom para você, Áries. Espero que tenham gostado da leitura. Se quiser uma leitura particular, sempre deixe fixado nos comentários, ok? Gratidão!